Empregada grávida de 6 meses, descobre o segredo mais sombrio do seu patrão milionário, e o que ela faz muda 2 vidas para sempre. Em uma mansão isolada nas montanhas de Campos do Jordão, uma mulher desesperada por um recomeço aceita trabalhar para um dos empresários mais poderosos e temidos da região. Mas quando ela encontra a foto escondida de uma mulher grávida que desapareceu misteriosamente 5 anos atrás, uma conexão impossível entre seus passados vem à tona e revela uma verdade que ninguém poderia imaginar. Antes de continuar essa história emocionante, gostaria de pedir que você deixe seu like nesse vídeo e se inscreva no nosso canal. Assim você não perde nenhuma de nossas histórias de tirar o fôlego e nos ajuda a continuar trazendo esses conteúdos que você ama. Não esqueça de comentar de qual cidade está assistindo. Adoro saber que nossas histórias chegam em tantos lugares diferentes. O vento uivava entre os pinheiros que cercavam a estrada sinuosa para Campos do Jordão. Nuvens pesadas cobriam o céu, prometendo mais uma tempestade típica do inverno serrano. Carolina Santos apertou o casaco sobre a barriga de 6 meses, enquanto o ônibus fazia a última curva antes da rodoviária. Suas mãos estavam geladas, mas não apenas pelo frio. Era o nervosismo de quem apostava todas as fichas em um novo começo. O motorista anunciou a chegada, e Carolina respirou fundo. Pegou sua mala surrada, o envelope com as referências da agência de empregos e desceu cuidadosamente os degraus do ônibus. A cidade parecia saída de um cartão postal europeu, com seus chalés de arquitetura bávara e jardins meticulosamente cuidados. Mas ela não tinha tempo para admirar a paisagem. Um táxi a esperava, como combinado. Vila dos Pinheiros, número 8, disse ao motorista. Mansão Albuquerque. O taxista a observou pelo retrovisor. Vai trabalhar para o Sr. Rafael? Tem certeza? A pergunta pegou Carolina de surpresa. Sim, fui contratada como governanta. Por quê? Nada, respondeu o homem desviando o olhar. É que ninguém dura muito naquela casa. O lugar é bonito, mas dizem que o dono é complicado. Carolina acariciou a barriga instintivamente, como se quisesse proteger o bebê daquelas palavras. Preciso deste emprego, murmurou, mais para si mesma que para o taxista. À medida que subiam a encosta, as casas tornavam-se mais espaçadas e imponentes. Finalmente, o táxi parou diante de um portão de ferro forjado com o monograma A, trabalhado em detalhes dourados. Uma câmera girou silenciosamente na direção deles. Mansão Albuquerque, anunciou o taxista. Fim da linha. Carolina pagou a corrida e pegou sua mala. Antes que pudesse tocar o interfone, o portão se abriu automaticamente, revelando uma alameda de pinheiros que levava a uma mansão imponente em estilo colonial. Jardins exuberantes cercavam a propriedade, com esculturas de mármore estrategicamente posicionadas entre canteiros de jasmins e hortênsias. A chuva começou a cair quando ela chegou à porta principal. Ergueu a mão para bater, mas a porta se abriu antes que pudesse tocá-la. Uma mulher idosa com um uniforme impecável a recebeu. Senhorita Santos, sou Dona Conceição, a governanta que está de saída. O Sr. Albuquerque está aguardando no escritório. Deixe sua mala aqui e me acompanhe, por favor. Carolina seguiu a mulher através de um hall imponente, com piso de mármore e um lustre de cristal que parecia guardar as luzes de 1000 estrelas. As paredes exibiam pinturas a óleo de paisagens e retratos de família. Tudo gritava riqueza, poder e tradição, mas havia algo frio, quase sepulcral no ambiente. O senhor não gosta de esperar, sussurrou Dona Conceição, parando diante de uma porta de madeira entalhada. Bateu delicadamente. Entre, respondeu uma voz grave do outro lado. O escritório era uma sala ampla, revestida de painéis de madeira escura. Estantes do chão ao teto abrigavam livros encadernados em couro. Uma lareira de pedra dominava uma das paredes, com fogo crepitando apesar do fato de ser apenas o início da tarde. Atrás de uma escrivaninha imponente, um homem alto se levantou. Rafael Albuquerque era a personificação do sucesso. Cabelos grisalhos nas têmporas contrastavam com o rosto ainda jovem para seus 45 anos. Seu terno feito sob medida não conseguia disfarçar completamente a postura tensa de alguém sempre em alerta.
Os olhos de um castanho profundo examinaram Carolina com uma intensidade que a fez sentir-se exposta. Senhorita Santos, disse ele, estendendo a mão. Bem-vinda à minha casa. Obrigada pela oportunidade, Sr. Albuquerque, respondeu Carolina, tentando manter a voz firme enquanto apertava a mão dele. Seu olhar desceu brevemente para a barriga de Carolina antes de voltar ao seu rosto. A agência me informou sobre sua situação. Não é um problema, desde que não interfira em suas funções. Não interferirá, senhor. Estou perfeitamente capaz de realizar todas as tarefas. Rafael indicou uma cadeira. Sente-se. Vamos discutir suas responsabilidades. Durante a hora seguinte, ele delineou um conjunto de regras e expectativas tão detalhado que parecia mais um contrato militar que um acordo doméstico. Horários rígidos, áreas restritas da casa, procedimentos específicos para cada tarefa, nada ficou ao acaso. Há um pequeno apartamento anexo à casa principal onde você ficará, explicou. Tem entrada independente, então pode ter sua privacidade quando não estiver de serviço. Alguma pergunta? Carolina hesitou. Apenas uma, senhor. A agência mencionou que a vaga surgiu de repente. A dona Conceição está se aposentando? Algo escureceu no olhar de Rafael. Dona Conceição decidiu que precisa estar mais perto da família. Pessoas vêm e vão, senhorita Santos. É a natureza das coisas. A frieza em seu tom encerrou efetivamente o assunto. Ele se levantou, sinalizando o fim da entrevista. Dona Conceição lhe mostrará seus aposentos e o restante da casa. Ela parte em 3 dias. Então, use esse tempo para aprender a rotina. Quando Carolina se levantou, um trovão particularmente forte sacudiu as janelas. A chuva agora caía em cascatas, transformando os jardins em um borrão verde e cinza. Uma última coisa, acrescentou Rafael, seus olhos fixos nos dela. Valorizo minha privacidade acima de tudo. Algumas áreas da casa são estritamente proibidas. O 3º andar inteiro e a ala leste do 2º andar. Sob nenhuma circunstância, você deve entrar nesses espaços, entendido? Perfeitamente, senhor, respondeu Carolina, sentindo um arrepio que nada tinha a ver com o frio. Ao seguir Dona Conceição para conhecer o resto da propriedade, Carolina não conseguia afastar a sensação de que havia entrado em um conto de fadas sombrio, onde ela não sabia se era a heroína ou apenas mais uma vítima de um mistério que ainda não compreendia. Ele nem sempre foi assim, comentou Dona Conceição, enquanto subiam a escadaria principal. Houve um tempo em que esta casa era cheia de música e risadas. O que aconteceu? Perguntou Carolina, incapaz de conter a curiosidade. A idosa parou, olhando para os lados como se as próprias paredes pudessem ouvir. Algumas perguntas é melhor não fazer, menina. Especialmente nesta casa. Enquanto a tempestade castigava as janelas, Carolina sentiu o bebê se mover dentro dela, como se também sentisse que haviam chegado a um lugar onde segredos dormiam nas sombras, esperando para serem despertados. O primeiro mês na mansão Albuquerque passou como um sonho febril para Carolina. A rotina era tão rígida quanto Rafael havia prometido. Café da manhã servido às 7h em ponto, almoço ao meio-dia, jantar às 20h. Entre essas refeições, uma lista interminável de tarefas que mantinham a mansão funcionando com a precisão de um relógio suíço. Rafael raramente estava presente. Saía cedo para seu escritório em São Paulo e frequentemente só retornava tarde da noite. Quando estava em casa, passava a maior parte do tempo trancado no escritório ou na misteriosa ala leste que Carolina era proibida de acessar. Suas interações limitavam-se a breves instruções e ocasionais acenos de cabeça quando se cruzavam nos corredores. A partida de Dona Conceição no final da primeira semana deixou Carolina completamente sozinha com o patrão taciturno e uma equipe mínima de funcionários externos. Um jardineiro que vinha 3 vezes por semana, uma cozinheira que preparava as refeições e partia, e um motorista que ficava na casa de serviço adjacente ao portão principal. Nenhum deles parecia disposto a conversar além do estritamente necessário. A solidão seria insuportável se não fosse pelo bebê. Carolina conversava constantemente com sua filha, ainda não nascida, enquanto realizava suas tarefas, contando histórias, cantando baixinho e ocasionalmente até descrevendo os detalhes arquitetônicos da mansão
como se estivesse dando um tour. Este, princesa, é o salão de música. Sussurrava enquanto tirava o pó de um piano de cauda coberto que claramente não era tocado há anos. Imagino como deve ter sido quando havia música aqui. Em seus raros momentos de descanso, Carolina explorava os limites do que lhe era permitido conhecer. A biblioteca tornou-se seu refúgio favorito. Uma sala circular com estantes que chegavam ao teto, escadas rolantes de madeira e poltronas de couro tão macias que quase a engoliam quando se sentava. Foi ali que encontrou pequenas pistas sobre a vida anterior da mansão. Fotografias empoeiradas mostrando um Rafael mais jovem e sorridente ao lado de uma mulher bonita de cabelos escuros. Beatriz, disse uma voz atrás dela em uma tarde particularmente chuvosa, fazendo-a quase derrubar o porta-retratos que examinava. Rafael estava parado na porta, observando-a com uma expressão indescritível. Carolina apressou-se a recolocar a fotografia no lugar. Desculpe, senhor, eu estava apenas tirando o pó e... Minha esposa, continuou ele, como se não tivesse ouvido sua desculpa. Beatriz. Foi a primeira vez que mencionou qualquer coisa pessoal. Carolina congelou, incerta de como responder. Ela gostava muito desta biblioteca, acrescentou ele, seus olhos percorrendo a sala como se pudesse ver fantasmas dançando entre as estantes. Costumava dizer que livros eram portas para mundos melhores. É um espaço maravilhoso, respondeu Carolina suavemente. Nunca vi tantos livros reunidos fora de uma biblioteca pública. Por um momento, algo parecido com orgulho atravessou o rosto de Rafael. Beatriz os colecionava. Cada um tem uma história. Onde foi comprado, por que foi escolhido. Então, tão rapidamente quanto havia surgido, a abertura desapareceu. Seu rosto voltou à máscara habitual de eficiência fria. Estarei fora pelos próximos 2 dias. Tenho reuniões em São Paulo. Sim, senhor. Alguma instrução especial durante sua ausência? Rafael hesitou por um momento, parecendo contemplar algo. Apenas siga a rotina normal, disse finalmente antes de sair. Na manhã seguinte, Carolina estava organizando a sala de estar quando notou algo incomum. Uma maleta de couro havia sido deixada aberta sobre o sofá. Dentro, várias pilhas de dinheiro em notas de alto valor, documentos que pareciam contratos importantes e um envelope lacrado com o nome de Rafael, estampado em caligrafia elegante. Seu primeiro instinto foi ligar para ele e informar sobre o esquecimento, mas algo na disposição cuidadosa dos itens a fez hesitar. Parecia deliberado demais. Aproximou-se e examinou melhor sem tocar em nada. As notas estavam organizadas em maços perfeitos, os documentos alinhados precisamente, o envelope posicionado de forma visível. Carolina recuou, uma suspeita formando-se em sua mente. A precisão obsessiva de Rafael, as regras rígidas, o controle meticuloso sobre cada aspecto da casa, nada naquele homem sugeria que ele simplesmente esqueceria uma maleta com dinheiro e documentos importantes. Ele está me testando, murmurou para si mesma, acariciando a barriga como fazia quando precisava pensar. O bebê respondeu com um chute, como se concordasse. Em vez de tocar na maleta, Carolina pegou papel e caneta da escrivaninha próxima. Escreveu uma nota detalhada, listando exatamente o que havia na maleta sem mover nada. 6 maços de notas de R$ 200, aproximadamente R$ 120 mil. 3 contratos referentes ao projeto Vila dos Aromas. Um envelope lacrado endereçado ao Sr. Albuquerque. Dobrou o bilhete e o colocou ao lado da maleta, não dentro dela. Então continuou suas tarefas normais, fingindo que nada fora do comum havia acontecido. Naquela noite, quando já estava em seu apartamento anexo preparando-se para dormir, ouviu o som do carro de Rafael chegando, muito antes do previsto. Seu coração acelerou, mas resistiu ao impulso de ir até a casa principal. Se era um teste, ela já havia dado sua resposta. Na manhã seguinte, o café da manhã transcorreu no silêncio habitual. Carolina serviu o café e as torradas, enquanto Rafael lia o jornal sem fazer qualquer menção à maleta ou ao bilhete. Apenas quando ela estava prestes a retirar-se, ele falou: "Senhorita Santos gostaria de vê-la no escritório em 10 minutos.
A sala parecia ainda mais intimidadora sob o olhar calculista de Rafael. Ele indicou que se sentasse e colocou na mesa, entre eles, o bilhete que ela havia escrito. Encontrou minha maleta ontem. Sim, senhor. E decidiu não tocar em nada, apenas documentar o conteúdo. Carolina respirou fundo. Achei que seria a atitude mais adequada. Se o senhor deixou algo tão valioso à vista, certamente tinha suas razões. Não era meu lugar interferir, apenas garantir que estivesse ciente do que estava exposto. Rafael a estudou por longos momentos. Sabe quantas pessoas passaram por esta casa nos últimos 5 anos, senhorita Santos? A mudança de assunto a confundiu. Não, senhor. 17 governantas. Nenhuma durou mais que alguns meses. Ele inclinou-se para a frente. Sabe por quê? Imagino que por não atenderem às suas expectativas, senhor. Um sorriso sem humor curvou os lábios de Rafael. Por não passarem no teste que você acabou de enfrentar. A maleta foi deixada deliberadamente, com câmeras monitorando cada movimento. 17 pessoas antes de você tiveram a oportunidade de demonstrar integridade. 17 falharam. Carolina sentiu uma onda de indignação. O senhor armou uma cilada para me testar? Chame como quiser. Eu chamo de prudência. Rafael recostou-se na cadeira. As pessoas mentem, senhorita Santos. Fingem ser algo que não são. Apresentam referências impecáveis, contam histórias comoventes. E então, quando têm acesso à sua casa, aos seus bens, à sua confiança, revelam sua verdadeira natureza. Havia uma amargura em sua voz que fez Carolina perceber que falava de algo muito mais pessoal que simples funcionários desonestos. Entendo sua necessidade de cautela, senhor, respondeu ela, mantendo a voz calma, apesar da raiva que sentia. Mas testes como esse criam um ambiente de desconfiança que torna impossível construir qualquer tipo de relação profissional saudável. Ele pareceu genuinamente surpreso com sua franqueza. A maioria teria se desculpado ou tentado justificar por que são confiáveis. Não tenho nada a provar além do meu trabalho diário, respondeu Carolina. Se isso não for suficiente, talvez seja melhor eu procurar emprego em outro lugar. Rafael a estudou com um novo interesse, como se visse algo inesperado. Finalmente assentiu. Você passou no teste, senhorita Santos. É a primeira em 5 anos. Isso lhe garante certas considerações. Como não ser submetida a mais testes, sugeriu ela, incapaz de conter o sarcasmo. Para sua surpresa, um fantasma de sorriso genuíno passou pelo rosto dele. Talvez. Por enquanto. Ele abriu uma gaveta e tirou um envelope. Este é um bônus pelo seu primeiro mês. Considere um reconhecimento pela sua integridade. Carolina aceitou o envelope sem abri-lo. Obrigada, senhor. Posso me retirar? Sim. E senhorita Santos? Ela parou na porta, virando-se. Em dias de chuva, Dona Conceição costumava servir café com pão de açúcar na biblioteca às 4 da tarde. Era uma tradição da casa. Sinta-se à vontade para continuá-la, se desejar. Era o mais próximo de um convite pessoal que recebera até então. Carolina assentiu e saiu, deixando Rafael contemplando o bilhete que ela havia escrito. Aquele pequeno pedaço de papel que, sem que nenhum dos dois soubesse ainda, havia iniciado uma transformação que mudaria ambas as vidas para sempre. A chuva caía incessantemente, transformando os jardins da mansão em um quadro impressionista de verdes profundos e cinzas prateados. Era o tipo de tarde que fazia Campos do Jordão parecer ainda mais isolada do mundo, como se a cidade inteira estivesse envolta em uma bolha de neblina e silêncio. Carolina arrumou a bandeja com cuidado. Bule de porcelana, xícaras combinando, pão de açúcar recém-preparado, segundo a receita que encontrara num caderno antigo na cozinha. 4 horas em ponto, conforme a tradição mencionada por Rafael. Ao entrar na biblioteca, encontrou-o já lá, de pé junto à janela, observando a chuva com um olhar distante. Ele se virou ao ouvir seus passos. Achei que talvez não viesse, comentou. O senhor mencionou uma tradição, respondeu Carolina, colocando a bandeja sobre a mesa lateral. Parecia importante. Rafael observou o arranjo com uma expressão que Carolina não conseguiu decifrar. Algo entre surpresa e nostalgia. Exatamente como Beatriz fazia.
murmurou quase para si mesmo. Um silêncio desconfortável se instalou enquanto Carolina servia o café. Suas mãos tremiam levemente sob o olhar atento de Rafael. Seu bebê, disse ele repentinamente. Quantos meses agora? 7 meses e 1 semana, respondeu Carolina, instintivamente levando a mão à barriga. Ela deve nascer em dezembro. Ela é uma menina, então? Sim, vou chamá-la de Sofia. Rafael assentiu, parecendo genuinamente interessado. Um belo nome. Significa sabedoria. Foi o nome da minha avó, explicou Carolina, surpreendida pelo rumo pessoal da conversa. Ela me criou depois que meus pais faleceram. Era a pessoa mais sábia que conheci. E o pai da criança? A pergunta veio abrupta, quase invasiva. Carolina sentiu o rosto esquentar. Não faz parte da equação, respondeu secamente. Rafael a estudou por um momento, então assentiu, como se tivesse confirmado algo para si mesmo. Tem um irmão, correto? A agência mencionou um contato de emergência. Sim, meu irmão Antônio. Ele é padre na igreja matriz da cidade. Interessante. Sua família tem uma forte conexão com a religião? Carolina sorriu levemente. Apenas Antônio. Eu sempre fui a cética da família. Acredito mais no que vejo do que no que me dizem para acreditar. Uma qualidade rara, comentou Rafael tomando um gole de café. Seus olhos se arregalaram levemente. Este sabor é exatamente como costumava ser. Encontrei um caderno de receitas na despensa, explicou Carolina. Pensei que poderia ser a que era usada tradicionalmente. Rafael ficou em silêncio por alguns momentos, segurando a xícara como se fosse algo precioso. Era o caderno de Beatriz, disse finalmente. Ela anotava tudo. Receitas, pensamentos, planos para o futuro. A menção da esposa falecida abriu uma porta que Carolina não esperava. Durante a hora seguinte, enquanto a chuva continuava a cair lá fora, Rafael falou mais do que em todas as semanas anteriores combinadas. Contou sobre como conheceu Beatriz em uma exposição de arte em São Paulo, como ela transformou a mansão sombria que herdara de seus pais em um lugar cheio de vida. Como seu talento para a jardinagem criou os canteiros de jasmim que ainda perfumavam os jardins, mesmo após 5 anos de sua partida. O que ele não mencionou foi como ela morreu, e Carolina não se atreveu a perguntar. Havia uma fragilidade neste novo Rafael que ela não queria perturbar. Quando o relógio da biblioteca bateu 5 horas, Rafael pareceu despertar de um sonho. Sua expressão fechou-se novamente, a máscara de eficiência retornando ao lugar. Obrigado pelo café, senhorita Santos. Foi uma pausa agradável. O prazer foi meu, senhor. Nos dias que se seguiram, a rotina do café se estabeleceu silenciosamente. Quando chovia, o que era frequente naquela época do ano, Carolina preparava a bandeja às 4 horas. Às vezes, Rafael aparecia, outras vezes não. Quando vinha, ocasionalmente continuava a conversa sobre Beatriz e o passado. Mais frequentemente, mantinha-se em silêncio contemplativo, apenas aceitando a xícara que Carolina oferecia com um breve agradecimento. Foi durante um desses momentos silenciosos, cerca de 6 semanas após sua chegada à mansão, que a rotina foi interrompida pelo som da campainha. Algo raro o suficiente para fazer ambos se sobressaltarem. Deve ser Marcelo, disse Rafael consultando o relógio. Meu sócio. Não esperava que chegasse tão cedo. Carolina começou a recolher a bandeja, mas Rafael a deteve com um gesto. Deixe, ele pode nos juntar. Já é hora de vocês se conhecerem de qualquer forma. Marcelo Vasconcelos entrou na biblioteca como uma tempestade, trazendo consigo a energia frenética dos grandes centros urbanos. Era alguns anos mais novo que Rafael, com cabelos cuidadosamente estilizados e um terno que gritava grife italiana. Seu sorriso congelou momentaneamente ao ver Carolina. Rafael, meu amigo, não sabia que tinha visitas, exclamou, estendendo a mão para Carolina com uma cordialidade estudada. Esta é Carolina Santos, minha nova governanta, explicou Rafael. Senhorita Santos, Marcelo Vasconcelos, meu sócio e amigo de longa data. Um prazer, disse Carolina, apertando a mão oferecida. Os olhos de Marcelo desceram para sua barriga proeminente e voltaram ao seu rosto com uma expressão que mesclava surpresa e algo que parecia desaprovação. O prazer é todo meu.
Rafael não mencionou que tinha contratado alguém novo. A senhorita Santos está conosco há mais de um mês, respondeu Rafael com um leve tom defensivo que surpreendeu Carolina. Um mês inteiro? Isso é quase um recorde, não é? Marcelo riu, mas havia um fio de tensão em sua voz. A senhorita Santos provou ser excepcionalmente competente, declarou Rafael em um tom que não admitia questionamentos. Café, Marcelo. O resto da tarde transcorreu em uma atmosfera de cordialidade forçada. Marcelo dominou a conversa com relatos sobre negócios em São Paulo, novos empreendimentos imobiliários e fofocas sobre conhecidos mútuos, nomes que não significavam nada para Carolina, mas que claramente faziam parte do círculo social de Rafael. Por diversas vezes, ela tentou retirar-se discretamente, mas Rafael sempre encontrava uma maneira de mantê-la na sala, pedindo mais café ou fazendo perguntas que a incluíam na conversa. Era como se ele estivesse deliberadamente desafiando a óbvia desaprovação de Marcelo quanto à sua presença. Quando finalmente conseguiu escapar para preparar o jantar, Carolina sentia-se exausta pelo esforço de navegar aquela dinâmica complexa. Havia algo na forma como Marcelo a observava que a deixava profundamente desconfortável. Não era apenas a desaprovação óbvia de sua condição, mas algo mais calculista, como se estivesse avaliando uma ameaça potencial. Mais tarde, enquanto servia o jantar, podia ouvir fragmentos da conversa no escritório adjacente à sala de jantar. As vozes estavam elevadas o suficiente para atravessarem a porta parcialmente aberta. Não pode estar falando sério, Rafael. Uma governanta grávida. Já parou para pensar no que isso parece? Não me importo com aparências, Marcelo, nunca me importei. E isso não é sobre aparências. É sobre segurança. Você não sabe nada sobre essa mulher além do que aquela agência contou. Depois de tudo o que aconteceu com Beatriz, pensei que tivesse aprendido a ser mais cauteloso. Não mencione Beatriz nesse contexto. A voz de Rafael baixou perigosamente. São situações completamente diferentes. São uma mulher bonita, aparentemente vulnerável, ganhando sua confiança rapidamente. Parece bastante familiar para mim. Chega, Marcelo. Carolina passou no teste da maleta. A primeira em 5 anos. Isso significa algo. Significa que ela é mais esperta que as outras. Olhe para a situação dela. Grávida, sozinha, precisando desesperadamente de dinheiro. É o cenário perfeito para... Para quê, exatamente? A voz de Rafael cortou como uma navalha. Para roubar algumas pratarias? Ou você está sugerindo algo mais sinistro? Estou sugerindo que contrate uma empresa de investigação. Deixe-me verificar o passado dela, descobrir quem é o pai dessa criança, por que ela realmente veio para Campos do Jordão. Informações básicas de segurança. Um silêncio se seguiu, durante o qual Carolina percebeu que havia parado de respirar. Finalmente, a voz de Rafael soou novamente, mais controlada. Faça o que achar necessário, Marcelo. Sempre faz de qualquer forma. Mas mantenha isso discreto e, mais importante, mantenha seus resultados para si mesmo até que tenhamos uma conversa privada. Não quero Carolina incomodada por suas suspeitas infundadas. Infundadas. Rafael, você mal conhece essa mulher. Conheço o suficiente. Agora vamos jantar antes que esfrie. Carolina mal teve tempo de se afastar da porta antes que os 2 homens saíssem do escritório. Serviu o jantar com mãos tremendo levemente, evitando o olhar avaliador de Marcelo durante toda a refeição. Naquela noite, deitada em sua cama no pequeno apartamento anexo, Carolina não conseguia dormir. A conversa que ouvira a deixara profundamente perturbada. Por um lado, sentia-se traída por Rafael. As pausas para café, as conversas gradualmente mais pessoais, tudo indicava que estava começando a confiar nela. Por outro, ele a defendera de Marcelo, ainda que de forma limitada. Mais preocupante era a menção a uma investigação. Carolina sabia que não tinha nada a esconder, pelo menos nada que representasse uma ameaça para Rafael. Mas a ideia de estranhos vasculhando seu passado, desenterrando memórias dolorosas e expondo feridas que mal haviam começado a cicatrizar, era aterrorizante. O bebê se moveu inquieto, como se sentisse a ansiedade da mãe. Carolina acariciou a barriga, sussurrando palavras de conforto que desejava poder acreditar. Vai ficar tudo bem, Sofia.
Mamãe não vai deixar que nada aconteça com a gente. Mas enquanto a chuva castigava as janelas e o vento uivava entre os pinheiros, Carolina não conseguia afastar a sensação de que, assim como a tempestade lá fora, algo muito maior estava se formando ao seu redor, forças que não poderia controlar e que, inevitavelmente, a arrastariam para seu centro. Os dias que se seguiram à visita de Marcelo trouxeram uma mudança sutil, mas perceptível, na atmosfera da mansão. Rafael tornou-se mais reservado, retomando a formalidade distante dos primeiros dias. As pausas para café continuaram, mas as conversas pessoais cessaram, substituídas por silêncios desconfortáveis ou comentários superficiais sobre o tempo e as tarefas da casa. Carolina sentia os olhos dele sobre ela com mais frequência, observando-a quando pensava que não estava sendo notado. Não era um olhar lascivo ou ameaçador, mas contemplativo, como se estivesse tentando resolver um quebra-cabeça particularmente complexo. Na segunda semana após a visita, Carolina estava passando roupa na pequena sala de costura quando ouviu vozes alteradas vindas do andar de cima, da área proibida. A voz de Rafael, normalmente tão controlada, estava elevada o suficiente para ser ouvida através do piso. Não é ela! Quanto mais tenho que repetir isso? Não é possível. A resposta de Marcelo veio mais abafada, impossível de distinguir as palavras exatas, mas o tom era insistente, quase acusatório. Chega! Não quero mais falar sobre isso. A voz de Rafael soou novamente, seguida pelo som de uma porta batendo com força. Passos pesados desceram a escada principal. Carolina voltou rapidamente sua atenção para a roupa, tentando parecer absorta em sua tarefa, quando Rafael apareceu na porta da sala de costura. "Senhorita Santos", disse ele, sua voz tensa apesar do evidente esforço para parecer casual. "Precisarei viajar por alguns dias. Assuntos de negócios em Brasília." "Sim, senhor. Devo preparar sua mala?" "Por favor, partirei amanhã cedo." Ele hesitou, como se quisesse dizer mais alguma coisa, mas apenas assentiu e saiu. Momentos depois, Marcelo passou pela porta aberta, parando brevemente ao ver Carolina. Seu olhar tinha algo de calculista, quase predatório. "Senhorita Santos", disse com um sorriso que não alcançava seus olhos. "Trabalhando duro, vejo." "Sempre, senhor. Deve ser difícil em sua condição." Seus olhos desceram para a barriga de Carolina. "O pai da criança não ajuda financeiramente?" A pergunta invasiva pegou Carolina de surpresa. "Minha situação pessoal não é relevante para meu trabalho, Sr. Vasconcelos." "Ah, mas é relevante para esta casa, acredite." Ele deu um passo para dentro da sala. "Rafael pode parecer duro e distante, mas tem um coração surpreendentemente vulnerável, especialmente por casos como o seu." Carolina sentiu o rosto esquentar. "Não sei o que está insinuando, mas asseguro que meu relacionamento com o Sr. Albuquerque é estritamente profissional." "Por enquanto", retrucou Marcelo com um sorriso frio, "mas ambos sabemos como essas coisas podem evoluir, não é mesmo? Uma mulher bonita em situação vulnerável, um homem solitário com recursos para resolver todos os seus problemas." Carolina pousou o ferro com mais força que o necessário. "Sr. Vasconcelos, com todo o respeito, o senhor não me conhece. Não sabe nada sobre mim ou minhas intenções. Estou aqui para trabalhar, não para explorar a generosidade de ninguém." Marcelo ergueu as mãos em um gesto falso de rendição. "Não quis ofendê-la. Apenas me preocupo com meu amigo. Ele já sofreu o suficiente." "Tenho certeza que sim", respondeu Carolina, controlando a raiva. "Se me der licença, preciso terminar estas roupas e preparar a mala do Sr. Albuquerque." Marcelo inclinou a cabeça em uma despedida zombeteira antes de sair. Carolina esperou até ter certeza de que ele estava longe, antes de soltar o ar que nem percebera estar segurando. Suas mãos tremiam de raiva e algo mais: medo. Havia uma ameaça velada nas palavras de Marcelo, uma promessa de que ele não a deixaria em paz. Naquela noite, enquanto arrumava a mala de Rafael, Carolina tomou uma decisão. Se Marcelo estava investigando seu passado, ela precisava estar preparada. A verdade viria à tona eventualmente, e seria melhor que Rafael a ouvisse dela, não como acusações distorcidas nos relatórios de um investigador. Na manhã seguinte, quando foi levar o café da manhã ao escritório onde Rafael revisava alguns documentos antes de partir,
Carolina reuniu coragem. Sr. Albuquerque, antes de sua viagem, gostaria de falar-lhe sobre algo importante. Rafael ergueu os olhos dos papéis, surpreso com a formalidade de seu tom. Algum problema com a casa? Não, senhor. É sobre mim, sobre meu passado. Carolina respirou fundo. Sei que o senhor Vasconcelos está conduzindo uma investigação sobre mim e prefiro que ouça certas coisas diretamente de mim, não de relatórios de terceiros. Rafael pousou a caneta lentamente. Como soube da investigação? As paredes têm ouvidos, respondeu Carolina simplesmente. Ouvi sua conversa no escritório naquele dia. Um flash de irritação cruzou o rosto de Rafael, mas ele assentiu. Muito bem. O que acha que devo saber? Carolina sentou-se na cadeira em frente à mesa. Fui casada com Fernando Mendes, um investidor imobiliário de São Paulo. Nosso casamento durou 3 anos, até que descobri que ele estava envolvido em um esquema de fraudes contra investidores idosos. Rafael inclinou-se ligeiramente para a frente, claramente interessado. Continue. Quando confrontei Fernando, ele negou tudo inicialmente. Então, quando apresentei as provas que havia encontrado, tentou me convencer a ficar calada, ofereceu dinheiro, ameaçou. Ela fez uma pausa, a lembrança ainda dolorosa. Quando descobri que estava grávida, pensei que talvez isso o fizesse reconsiderar seu caminho, mas teve o efeito oposto. Deu-me um ultimato, ficar ao lado dele ou perder tudo. E você escolheu a verdade. Denunciei-o às autoridades. Testemunhei contra ele no tribunal. Carolina encontrou o olhar de Rafael diretamente. Como resultado, perdi quase tudo. Nossa casa, amigos que escolheram o lado dele, minha reputação profissional por associação, mas mantive minha integridade e meu bebê. Rafael a estudou em silêncio por vários segundos. Por que não mencionou isso quando foi contratada? Porque não é algo que menciono em entrevistas de emprego, senhor. Olá, sou Carolina. Fui casada com um criminoso que tentou me usar em seus esquemas. Não é exatamente um cartão de visitas atraente. Para sua surpresa, um leve sorriso tocou os lábios de Rafael. Justo. Ele recostou-se na cadeira. E o bebê? Fernando é o pai? Carolina assentiu. Biologicamente, sim. Legalmente, não sei se ele algum dia reconhecerá a paternidade e, francamente, prefiro que não o faça. Compreensível. Rafael tamborilou os dedos na mesa, pensativo. Há algo mais que Marcelo provavelmente descobrirá e que você gostaria de me contar primeiro? Apenas que vim para Campos do Jordão porque meu irmão, o padre Antônio, está aqui. Ele é meu único parente vivo desde que nossa avó faleceu. Precisava estar perto de alguém confiável quando o bebê nascer. Rafael assentiu lentamente. Agradeço sua honestidade, senhorita Santos. É refrescante. Carolina se levantou, sentindo um peso sair de seus ombros. Senhor, se após conhecer meu passado preferir que eu saia, entenderei completamente. Por que eu quereria isso? Porque traz complicações. Fernando ainda está sendo processado. Pode haver publicidade negativa eventualmente. E bem, o senhor Vasconcelos claramente não aprova minha presença aqui. Rafael se levantou também, contornando a mesa para ficar frente a frente com ela. Era a primeira vez que estavam tão próximos. E Carolina notou detalhes que nunca percebera antes. Pequenas rugas nos cantos dos olhos, um leve tom acinzentado nas têmporas, a intensidade quase palpável de seu olhar. Marcelo é superprotetor, por razões que você ainda não compreende completamente, disse Rafael. Mas suas opiniões são dele, não minhas. Quanto ao seu passado, você sacrificou tudo para fazer a coisa certa. Isso fala mais sobre seu caráter do que qualquer referência ou currículo poderia. A sinceridade em sua voz deixou Carolina momentaneamente sem palavras. Finalmente, conseguiu murmurar um obrigada antes de se dirigir à porta. Carolina, chamou Rafael, usando seu primeiro nome pela primeira vez. Ela se virou surpresa. Quando eu voltar, gostaria de continuar esta conversa. Talvez seja hora de compartilhar algumas verdades minhas também. Durante os 3 dias em que Rafael esteve fora, Carolina mergulhou no trabalho, tentando manter a mente ocupada. Limpou armários que não eram abertos há anos, reorganizou a despensa, até mesmo iniciou um pequeno projeto de restauração dos móveis do jardim de inverno,
que haviam sido negligenciados. Foi durante esse último projeto que recebeu uma visita inesperada. Estava lixando uma cadeira antiga quando ouviu alguém pigarrear atrás dela. Virou-se para encontrar seu irmão, Padre Antônio, parado na porta do jardim de inverno. "Tonho!" exclamou, deixando a lixa de lado para abraçá-lo. "Que surpresa boa! Como soube onde me encontrar?" Antônio era 5 anos mais velho que Carolina, com o mesmo tom de pele olivada e olhos escuros, mas sua expressão normalmente jovial estava séria. "A agência me deu o endereço quando expliquei que era uma emergência familiar." "Emergência? O que houve?" Carolina sentiu um frio na barriga. "Isso é o que vim descobrir." Antônio olhou ao redor antes de baixar a voz. "Carol, tem pessoas fazendo perguntas sobre você na cidade. Um investigador particular esteve na paróquia ontem, querendo saber sobre seu passado, porque veio para Campos, se tenho visto você com frequência." Carolina fechou os olhos brevemente. "Marcelo Vasconcelos." "Quem?" "O sócio do meu patrão. Ele não confia em mim e acha que tenho segundas intenções por estar aqui." Antônio franziu o senho. "E tem?" "Claro que não. Preciso deste emprego, Tonho. Preciso de estabilidade para quando Sofia nascer." "É apenas isso?" perguntou ele, estudando o rosto da irmã. Porque as perguntas que esse investigador estava fazendo pareciam sugerir que você e seu patrão poderiam ter um envolvimento. Carolina sentiu o rosto queimar. "Ah, isso é ridículo. Rafael, o Sr. Albuquerque, tem sido apenas correto e profissional comigo." "Rafael, é?" Antônio arqueou uma sobrancelha. "Desde quando empregadas chamam seus patrões pelo primeiro nome?" "Não é assim, Tonho. Ele..." Carolina hesitou, percebendo que não sabia exatamente como definir o que havia entre ela e Rafael. Não era romance, certamente, mas também não era uma simples relação empregador-empregada. "É complicado." Antônio tomou as mãos da irmã entre as suas. "Carol, você mal conhece esse homem. Depois de tudo o que passou com Fernando, precisa ser mais cautelosa, especialmente agora, com o bebê." "Não estou repetindo os mesmos erros", protestou Carolina. "Rafael é diferente. Ele é rico, poderoso, assim como o Fernando era." As palavras atingiram Carolina como um tapa. "Isso não é justo. Não sou uma adolescente impressionável, Tonho. Sou uma mulher adulta, que aprendeu do jeito mais difícil a reconhecer mentiras e manipulações." Antônio suspirou. "Desculpe, não vim para brigar. Só estou preocupado. Sabe o que dizem sobre Rafael Albuquerque na cidade? Que ele quase nunca sai dessa mansão desde que a esposa morreu em circunstâncias misteriosas. Que funcionários não duram mais que alguns meses aqui. Que ele tem um temperamento volátil e ligações perigosas. Fofocas de cidade pequena", descartou Carolina, mas sentiu um arrepio percorrer sua espinha. "Beatriz morreu em um acidente de carro. E quanto aos funcionários, bem, ele tem padrões elevados." "Como sabe sobre a esposa?" perguntou Antônio, subitamente alerta. "Ele mencionou. Conversamos às vezes." Antônio estudou a irmã com crescente preocupação. "Carol, acho que você deveria vir ficar comigo na casa paroquial até o bebê nascer. Tenho um quarto de hóspedes. É pequeno, mas confortável. E viver de quê? A paróquia mal consegue sustentar você. Encontraremos um jeito. Meu amigo André, na prefeitura, mencionou que estão precisando de alguém com experiência administrativa." Carolina balançou a cabeça. "Agradeço a preocupação, mas estou bem aqui. O trabalho não é pesado. O salário é excelente e tenho o meu próprio espaço." Antônio parecia querer argumentar mais, mas o som de um carro chegando interrompeu a conversa. Carolina olhou pela janela e viu o Jaguar preto de Rafael entrando na propriedade, um dia antes do previsto. "Meu patrão voltou", disse, tentando manter a voz neutra, apesar do súbito nervosismo. "Preciso preparar o jantar." "Vou conhecê-lo primeiro", declarou Antônio com a firmeza que usava em seus sermões dominicais. "Tonho, por favor, não crie problemas. Quero apenas ter certeza de que minha irmã está segura. Que tipo de padre eu seria se não protegesse minha própria família?" Antes que Carolina pudesse protestar mais, Rafael entrou no jardim de inverno. Parou momentaneamente ao ver o visitante, sua expressão ilegível como sempre. "Senhor." "Albuquerque", disse Carolina rapidamente.
Este é meu irmão, Padre Antônio Santos. Ele veio me visitar. Rafael avançou estendendo a mão. Padre Antônio, ouvi falar muito bem de seu trabalho na Igreja Matriz. Antônio apertou a mão oferecida, claramente surpreso pelo conhecimento de Rafael sobre suas atividades. Senhor Albuquerque, espero que não se importe com minha visita não anunciada. De modo algum. A família é sempre bem-vinda. Rafael voltou-se para Carolina. Na verdade, fico feliz que esteja aqui, padre. Tenho algo importante para discutir com sua irmã, e sua presença pode ser providencial. Carolina e Antônio trocaram olhares confusos. Rafael continuou, com uma formalidade que contrastava com a intensidade em seus olhos. Senhorita Santos, após nossa conversa antes de minha partida, refleti profundamente sobre sua situação e cheguei a uma decisão. Ele respirou fundo antes de continuar. Gostaria de oferecer-lhe uma proposta não convencional, um lugar permanente nesta casa, não como empregada, mas como família. O silêncio que se seguiu foi tão denso que Carolina podia ouvir seu próprio coração batendo acelerado. Não compreendo, conseguiu finalmente dizer. Rafael olhou brevemente para Antônio antes de voltar a encarar Carolina. Estou propondo um arranjo. Você e sua filha teriam segurança permanente aqui, moradia, educação, tudo o que precisarem. Em troca, ele hesitou como se escolhesse cuidadosamente as palavras. Em troca, gostaria da oportunidade de ser uma presença na vida dela, não como pai. Sei que não tenho esse direito, mas como um guardião, um protetor. A proposta pairou no ar, carregada de implicações que nenhum dos três parecia totalmente preparado para articular. Carolina sentiu-se tonta, como se o chão sob seus pés tivesse subitamente se transformado em areia movediça. Por quê? Perguntou finalmente. Por que faria isso por nós? O olhar de Rafael adquiriu uma vulnerabilidade que ela nunca havia visto antes. Porque quando perdi Beatriz, perdi também a chance de ser pai. E quando você chegou aqui, grávida e determinada a reconstruir sua vida apesar de tudo, algo dentro de mim despertou. Algo que pensei que havia morrido com ela. Antônio, que estivera observando o intercâmbio com crescente incredulidade, finalmente interveio. Senhor, Albuquerque, com todo respeito, o senhor mal conhece minha irmã. Esta proposta é altamente irregular. Concordo plenamente, padre, respondeu Rafael, sem desviar os olhos de Carolina. É por isso que quero fazer tudo oficialmente, com documentos legais claros, sem ambiguidades ou expectativas ocultas. Sua presença aqui hoje é, como disse, providencial. Você pode testemunhar que minhas intenções são honradas. Carolina finalmente encontrou sua voz. Preciso de tempo para pensar. Isso é inesperado. Naturalmente, assentiu Rafael. Não espero uma resposta imediata para algo tão significativo. Apenas peço que considere com a mente aberta. Ele se virou para sair, mas parou na porta. Ah, e Padre Antônio, fique para o jantar, por favor. Rosa preparou aquela truta com amêndoas que é a especialidade da região. Quando Rafael saiu, deixando-os sozinhos novamente, Antônio voltou-se para Carolina com os olhos arregalados. O que acabou de acontecer? Carolina balançou a cabeça lentamente, ainda processando. Acho que acabei de receber a oferta mais estranha da minha vida. Ou a mais perigosa, murmurou Antônio. Carol, isso não é normal. Homens ricos não simplesmente adotam mulheres grávidas que mal conhecem sem ter segundas intenções. Talvez. Carolina acariciou a barriga pensativamente. Ou talvez haja mais nessa história do que podemos ver agora. Enquanto o sol começava a se pôr atrás das montanhas, lançando sombras alongadas pelo jardim de inverno, Carolina sentiu uma certeza crescendo dentro dela de que a proposta de Rafael, por mais extraordinária que fosse, representava apenas a ponta de um mistério muito maior. Um mistério cujas raízes se estendiam profundamente no passado de ambos, entrelaçando seus destinos de maneiras que nenhum deles poderia imaginar. O jantar naquela noite foi uma dança cuidadosa entre três pessoas, tentando navegar uma situação para a qual nenhum manual de etiqueta havia preparado. Rafael, recuperando sua compostura usual, conduziu a conversa por terrenos seguros, o clima excepcional de Campos do Jordão, os projetos de restauração do centro histórico,
o trabalho comunitário da paróquia de Antônio. A proposta extraordinária feita horas antes pairava sobre a mesa como um fantasma não mencionado. Quando a sobremesa foi servida, um pudim de leite que Rosa havia preparado antes de ir embora, Antônio finalmente abordou o elefante na sala. Senhor Albuquerque, sem querer parecer indelicado, mas preciso entender melhor o que está propondo para minha irmã. Especificamente, quais seriam as expectativas pessoais desse arranjo? Rafael pousou o garfo delicadamente. Entendo sua preocupação, padre. Deixe-me ser absolutamente claro. Não estou propondo um relacionamento romântico ou qualquer tipo de arranjo que possa comprometer a reputação de Carolina. O que ofereço é segurança, estabilidade e apoio para ela e a criança. Em troca de... insistiu Antônio. Em troca da oportunidade de ajudar a criar uma criança, respondeu Rafael com simplicidade. De ter um propósito além de acumular mais propriedades e aumentar minha conta bancária. Carolina observava a interação em silêncio, dividida entre gratidão pela proteção do irmão e irritação por ser tratada como se não pudesse tomar suas próprias decisões. Por que minha irmã especificamente? Continuou Antônio. Existem muitas crianças necessitadas no mundo. O senhor poderia adotar, apadrinhar, financiar orfanatos inteiros com seus recursos. Uma sombra cruzou o rosto de Rafael. Por um momento pareceu que não responderia. Então, com um suspiro quase imperceptível, disse: porque sua situação ressoa comigo de uma forma que não consigo explicar completamente. Por causa de sua esposa? Perguntou Carolina suavemente, falando pela primeira vez desde que sentaram à mesa. Rafael virou-se para ela, surpresa evidente em seu olhar. O que sabe sobre Beatriz? Apenas o que o senhor compartilhou. Que ela amava esta casa, os jardins que trouxe vida para cá. Carolina hesitou antes de acrescentar, e que você a perdeu de forma trágica. Há mais. Rafael empurrou o prato, o apetite aparentemente perdido. Muito mais. E talvez seja a hora de você saber, para entender completamente o que estou oferecendo e por quê. Ele se levantou, indicando que o seguissem. Conduziu-os através da casa até a escadaria principal, subindo para o segundo andar. Carolina sentiu um frio na espinha quando percebeu que estavam se dirigindo à ala leste, a área estritamente proibida. Rafael parou diante de uma porta entalhada no final do corredor. Tirou uma chave do bolso e, após um momento de hesitação visível, destrancou-a. A porta se abriu com um leve rangido, revelando um quarto preservado como um santuário. A cama ampla estava feita com lençóis brancos impecáveis, frascos de perfume alinhados na penteadeira, livros na mesa de cabeceira, como se a ocupante tivesse saído apenas momentaneamente. Mas o que imediatamente capturou a atenção de Carolina foi o pequeno berço de madeira posicionado próximo à janela, decorado com um móbile de estrelas e luas. Beatriz estava grávida de 5 meses quando morreu, disse Rafael, sua voz quase um sussurro. Estávamos esperando nosso primeiro filho. Um menino. Carolina levou a mão à boca, a revelação atingindo-a como um golpe físico. Ao seu lado, Antônio fez o sinal da cruz instintivamente. Sinto muito, murmurou ela. Não tinha ideia. Ninguém tem. Fora os médicos, Marcelo é o único que sabe. Rafael aproximou-se do berço, tocando o móbile gentilmente. Estava preparando este quarto como uma surpresa para ela. Quando o acidente aconteceu, não consegui mudar nada. Não consegui sequer entrar aqui por quase 2 anos. O silêncio que se seguiu estava carregado de emoção contida. Carolina podia sentir o peso da dor de Rafael, quase tangível no ar entre eles. Foi por isso que aceitei sua entrevista, continuou ele finalmente. Quando a agência mencionou uma candidata grávida, algo me disse que talvez fosse hora de permitir que a vida voltasse a esta casa. Carolina sentiu lágrimas nos olhos, compreendendo finalmente a verdadeira natureza da proposta de Rafael. Não era sobre romance ou conveniência, era sobre cura. Sobre uma segunda chance para um homem que havia perdido não apenas o amor de sua vida, mas também a promessa de paternidade. Agora você entende, disse Rafael, voltando-se para encará-la. Porque isso não é um impulso aleatório ou algum esquema questionável. É uma oportunidade de redenção, para mim, talvez para nós dois.
Antônio, que estivera observando em silêncio respeitoso, pigarreou suavemente. Senhor Albuquerque, compreendo sua dor e admiro sua honestidade, mas ainda tenho reservas. Este tipo de arranjo não é convencional, as pessoas falarão. Deixe que falem, respondeu Rafael com uma determinação súbita. Vive os últimos 5 anos preocupado com o que os outros pensam, escondido nesta casa, como se estivesse cumprindo algum tipo de penitência. Chega. Ele se aproximou de Carolina, parando a uma distância respeitosa. Não estou pedindo uma resposta agora, apenas que considere que talvez possamos ajudar um ao outro a reconstruir algo das cinzas de nossos passados. Carolina assentiu lentamente, incapaz de formar palavras através do nó em sua garganta. A magnitude do momento, estar naquele quarto preservado no tempo, testemunhar a vulnerabilidade crua de Rafael, compreender finalmente o que estava realmente sendo oferecido, era quase esmagadora. Quando saíram do quarto, Rafael trancou a porta novamente, mas o gesto parecia diferente agora. Menos como selar um mausoléu e mais como proteger uma memória preciosa. Vou deixá-los conversar em privado, disse ele. Estarei no escritório se tiverem mais perguntas. Depois que Rafael desceu as escadas, Antônio voltou-se para Carolina. O que você está pensando? Não sei, respondeu ela honestamente. É muita coisa para processar. Ele parece sincero, admitiu Antônio, surpreendendo Carolina. Mas isso não significa que seja saudável para nenhum de vocês. Talvez não, concordou Carolina. Mas é a primeira vez em meses que vejo um caminho para um futuro estável para Sofia. Um futuro onde ela não terá que crescer com uma mãe lutando para sobreviver financeiramente, sempre à sombra dos erros de Fernando. Antônio tomou as mãos da irmã entre as suas. Qualquer decisão que tomar, estarei ao seu lado. Só prometa que não decidirá por desespero ou gratidão mal direcionada. Pense no que é melhor a longo prazo, para você e para Sofia. Carolina assentiu, apertando as mãos do irmão. Prometo. Depois que Antônio partiu, prometendo retornar no fim de semana, Carolina passou horas acordada em seu pequeno apartamento, pesando todas as implicações da proposta de Rafael. As vantagens práticas eram óbvias: segurança financeira, educação para Sofia, um lar estável em uma propriedade linda. Mas havia questões mais profundas a considerar. Rafael estava realmente pronto para seguir em frente, ou estaria apenas tentando substituir o que perdeu? E ela estaria trocando uma dependência por outra, fugindo da responsabilidade de construir sua vida independente? O que Sofia pensaria quando crescesse e descobrisse este arranjo incomum? Enquanto a lua subia sobre as montanhas de Campos do Jordão, iluminando o quarto com sua luz prateada, Carolina sentiu o bebê se mexer energicamente dentro dela. O que você acha, pequena? Sussurrou, acariciando a barriga. É uma loucura completa ou uma bênção disfarçada? Como se respondendo, Sofia deu um chute particularmente forte, arrancando um sorriso de Carolina. Talvez a resposta não estivesse em longas deliberações lógicas, mas na simplicidade do instinto materno. E seu instinto dizia que, apesar de todas as complicações potenciais, havia algo genuíno na proposta de Rafael. Uma chance não apenas de sobrevivência, mas de uma nova forma de felicidade para todos os envolvidos. Com essa clareza veio outra certeza. Se aceitasse, precisaria estabelecer condições claras. Este não seria um acordo de dependência, mas uma parceria com termos bem definidos. Sua filha mereceria nada menos que isso. Novembro chegou a Campos do Jordão com céus claros e um frio seco, que fazia a respiração condensar-se em pequenas nuvens. Nos jardins da mansão Albuquerque, as últimas hortênsias do ano davam lugar às sempre vivas que marcariam a transição para o inverno. Carolina estava na biblioteca, lendo um livro sobre desenvolvimento infantil, quando Rafael entrou. Haviam-se passado 3 dias desde sua proposta extraordinária, durante os quais ele mantivera distância respeitosa, permitindo que ela refletisse sem pressão. Bom dia, disse ele, parecendo quase tímido, uma qualidade que Carolina jamais associaria ao poderoso empresário que conhecera meses atrás. Espero não estar interrompendo. De modo algum. Ela marcou a página e fechou o livro. Na verdade, estava esperando uma oportunidade para conversarmos.
Rafael sentou-se na poltrona oposta à dela, mantendo uma distância respeitosa. Tomou uma decisão? Tenho algumas condições que gostaria de discutir primeiro, respondeu Carolina cautelosamente. Um leve sorriso curvou os lábios de Rafael. Condições? Por que não estou surpreso? Porque me conhece melhor do que pensava, respondeu ela, retribuindo o sorriso brevemente antes de reassumir a seriedade. Primeiro preciso que entenda que não estou buscando um pai para Sofia. Biologicamente, ela tem um, mesmo que ele nunca venha a fazer parte de sua vida. O que você ofereceria seria um papel de mentor, de guardião adicional, importante, mas com limites claros. Rafael assentiu. Compreendo perfeitamente. Nunca pretendi substituir seu pai biológico ou usurpar seu papel como mãe e principal responsável. Segundo, continuou Carolina, precisaria manter minha independência. Não posso ser apenas uma hóspede permanente sem propósito. Precisaria ter um papel ativo, contribuir de alguma forma. Naturalmente. Na verdade, estava pensando que, com sua experiência administrativa anterior, poderia assumir um papel na gestão da propriedade. Tenho vários imóveis em Campos que requerem supervisão regular, e sua atenção aos detalhes seria invaluável. Carolina assentiu, satisfeita por ele ter pensado nisso. Terceiro, e mais importante, tudo precisa ser formalizado legalmente. Um contrato claro estabelecendo os direitos de Sofia, os limites do seu envolvimento, garantias para nosso futuro, independentemente de mudanças em nossa situação pessoal. Rafael inclinou-se ligeiramente para frente. Isso sugere que você está considerando o aceitar. Estou, admitiu Carolina. Contra todos os conselhos práticos e convenções sociais, acredito que há algo certo nesta proposta. Para Sofia, para mim e espero para você também. O alívio no rosto de Rafael era quase palpável. Concordo com todas as suas condições. Na verdade, já consultei meu advogado. Não Marcelo, mas um especialista independente em direito familiar. Ele pode preparar documentos que protejam os interesses de todos, especialmente de Sofia. E Marcelo, o que ele pensa disso tudo? A expressão de Rafael escureceu ligeiramente. Ele ainda não sabe, e quando souber, não ficará feliz. Mas esta não é sua decisão. Ele é importante para você, observou Carolina. Não quero ser a causa de uma ruptura entre vocês. Marcelo é como um irmão para mim, concordou Rafael. Esteve ao meu lado nos momentos mais difíceis. Mas sua lealdade às vezes se transforma em possessividade. Ele precisa entender que não pode controlar minha vida em nome da proteção. Carolina hesitou antes de fazer a pergunta que a incomodava há dias. Rafael tem certeza que isso não é apenas sobre Beatriz, que não está tentando recriar o que perdeu? A pergunta pairou entre eles, carregada de implicações. Rafael não respondeu imediatamente, parecendo pesar cuidadosamente suas palavras. No início, talvez fosse, admitiu finalmente. Quando soube que você estava grávida, algo em mim respondeu instintivamente a essa semelhança com Beatriz. Mas então conheci você, sua integridade, sua força, sua determinação. E percebi que não se tratava de substituir o passado, mas de criar algo novo, algo diferente, mas igualmente valioso. Seus olhos encontraram os dela com uma intensidade que fez Carolina prender a respiração. Não estou pedindo para ser o substituto de Fernando. Não estou pedindo para você ser a substituta de Beatriz. Estou propondo que criemos algo completamente nosso, uma família construída não por acidente biológico ou convenções sociais, mas por escolha consciente. A simplicidade e a honestidade daquela declaração tocaram Carolina profundamente. Era exatamente o que precisava ouvir. Não promessas grandiosas,